Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do podcast Psiu. Vem de Bio. Eu sou a Flávia Pacheco, professora de Biologia, e hoje eu vou convidar você a saber um pouquinho mais sobre os conceitos básicos de ecologia. E se você está aqui pela primeira vez, eu peço que você escute esse podcast pela plataforma da Orelo, que está na descrição desse podcast. A Orelo é uma plataforma que paga os podcasters pelo número de pessoas que escutam pela plataforma. Você não paga nada por isso e ainda me ajuda. E se você quiser se tornar um apoiador desse podcast, você pode contribuir com uma assinatura mensal que está lá na descrição do Orelo e em troca você ganha um atendimento personalizado. Gostou? Então clica no link da Orelo e vamos lá, conceitos básicos de ecologia. Para a gente começar, a ecologia é uma área da biologia que ela vai estudar as relações que os seres vivos estabelecem entre si e com o meio em que vivem. A palavra ecologia ela tem origem em duas palavras gregas. Oikos vem de casa e logos, estudo. Então, a palavra ecologia nada mais é do que o estudo da casa. E qual que é a casa? O nosso planeta. Esse termo ele foi utilizado pela primeira vez no século XIX por um biólogo alemão chamado Ernst Haeckel, em 1866. Quando a gente fala de um ecossistema, dentro do ecossistema a gente tem o espaço físico, que a gente vai chamar em ecologia de biótopo, e os seres vivos que habitam esse local, que a gente pode chamar isso de comunidade ou de biocenose. E dentro de um ecossistema a gente vai ter componentes que não são vivos, mas que influenciam diretamente ou indiretamente sobre os seres vivos. Por exemplo, a disponibilidade de luz, a disponibilidade de água. Isso a gente chama de fatores abióticos. O prefixo a, ele significa não, bio vem de vida. Então são aqueles fatores que não têm vida, mas que vão influenciar diretamente os seres vivos. E os seres vivos que estão nesse determinado ecossistema, produtores, consumidores e decompositores, a gente chama de componentes bióticos de um ecossistema, ou também chamado de fatores bióticos. Outra coisa importante sobre os ecossistemas é o conceito de habitat e nicho ecológico. O habitat é o local onde determinada espécie é encontrada, ou seja, como se fosse o endereço dessa espécie. E o nicho ecológico é o papel que essa espécie desempenha no ecossistema. Então, dando um exemplo, a onça pintada. A onça pintada, o habitat dela natural no Brasil, a gente pode falar que é a floresta amazônica. E o nicho ecológico, qual que é o papel que a onça pintada desempenha nesse ecossistema? Ela é um predador. Poderia usar um exemplo também de uma planta. Vamos falar, por exemplo, do pau-brasil, a árvore que deu nome ao nosso país. O habitat natural do pau-brasil é a Mata Atlântica. O nicho ecológico, ou seja, o papel que ele desempenha na natureza, ele é um produtor. Outro conceito importante é a diferença entre espécies nativas e espécies exóticas. Como eu falei para vocês no exemplo anterior, vamos utilizar o pau-brasil. O pau-brasil é uma espécie nativa da Mata Atlântica, ou Floresta Pluvial Atlântica, que é o ecossistema costeiro do Brasil, que vai circundar todo o litoral. Se eu pegar mudas de pau-brasil e introduzi-las, por exemplo, plantar em um outro ecossistema, no cerrado, por exemplo, essa espécie ela pode até se desenvolver, mas aí ela vai ser uma espécie exótica nesse local. Por quê? Porque originalmente eu não vou encontrá-la nesse ecossistema. Eu acabei pegando mudas e introduzindo. Então, espécie nativa é aquela que originalmente ocupa determinado local. Espécie exótica é uma espécie que ela foi introduzida posteriormente. E para a gente finalizar, outro conceito importante de ecologia é o princípio de exclusão competitiva. Mas o que é isso? É quando duas espécies ocupam o mesmo nicho ecológico no mesmo ambiente. E aí, se elas ocupam esse mesmo nicho ecológico e vivem no mesmo local, elas vão competir pelos recursos disponíveis, ou seja, pelo alimento. E aí, o que pode acontecer? Uma dessas espécies vai ter sucesso e a população delas vai sempre aumentar, e a outra espécie ela vai perder, ela vai desaparecer com o tempo. Gostou desse conteúdo? Então eu peço que você compartilhe esse episódio com seus amigos e até a próxima. Beijinhos!